E aí pessoal, PS Rick trazendo uma gameplay física de Lorcana para vocês, comentada e narrada para você que não sabe jogar e quer aprender, e para você que só quer entender o que está acontecendo na tela. Hoje eu estou trazendo aquele deck de Âmbar e Rubi Boost Control, que eu postei aqui no Sortes há algum tempo, e eu vou enfrentar meu amigo que está jogando com Rubi, Âmbar, Detona Ralph e Corredores, um deck baseado no filme do Detona Ralph, que ele segue mais ou menos a mesma ideia do meu deck de Rubi Âmbar Control, que é focado em bastante combate, limpar a mesa do oponente, e quando a mesa do oponente estiver bastante vazia, você começa a fazer o LoL para poder ganhar o jogo. Tecnicamente esses dois decks jogam da mesma forma, mas a gente tem ideias diferentes de como fazer isso. Você vai ver que durante a partida vai ser um jogo bem complicado, e começamos o jogo, eu vou virar uma tinta, não vou conseguir jogar nada porque eu não tinha nada de costume para jogar agora. Meu oponente vai comprar a carta do turno, vai colocar uma carta na mana, vai pagar 1 e vai jogar a Vanellope, custo 1, 2, 2, Vanilla. Tecnicamente o deck dele consegue retornar muitas cartas do descarte, trazer corredores de volta que perdeu durante a batalha. Então tecnicamente ele consegue ciclar bastante o cemitério dele. Vamos lá, agora eu tô com 2 manas, paguei 2, vou fazer um Scrooge Fantasma de Ebenezer, abrir com uma ótima mão. O Scrooge Fantasma de Ebenezer, eu posso pagar 1, colocar uma carta embaixo dele, do topo do deck, e ele ganha mais 1 de defesa e mais 1 de ataque para cada carta embaixo dele. Essa é a mecânica de boost, colocar cartas embaixo do personagem para ativar efeitos do personagem durante o jogo. Tecnicamente o Ebenezer por enquanto é só um 3-3, mas quando eu botar uma carta embaixo dele ele vai virar um 4-4 e por aí vai. Então quando a gente colocou uma carta na mana, vamos ver o que ele vai desenvolver nesse turno. Tem muito tempo que eu não trago gameplay aqui de Lorcana, então nós dois estamos um pouquinho enferrujados, que a gente não joga com tanta constância quanto a gente gosta e quanto a gente deveria. Ele pagou mais 1, jogou outra Vanellope 2-2 Vanilla, e ele já tá com pelo menos um bicho que consegue tirar meu Scrooge, mesmo se eu der boost no próximo turno e lore com ele. Vamos colocar uma carta na mana, né? Tem que desenvolver mana todo turno, até porque a gente tem um bicho grande. A gente vai pagar 1, vai jogar o Hércules. O Hércules ele tem a habilidade de boost, quando a gente coloca uma carta embaixo dele pagando 2, ele ganha 3 de força e ele vira um 3-3. Vamos ver se eu vou dar o boost no Hércules ou no Scrooge. Dei o boost no Scrooge, paguei 1, coloquei uma carta embaixo dele, ele tá ganhando 1 de força e 1 de vida. Eu tô decidindo se eu vou dar quest com esse Scrooge, porque eu acabei de lembrar que se eu der quest com esse Scrooge, as duas Vanellopes levam ele. Tudo bem que ele perde 2 personagens, mas o Scrooge é muito importante para minha estratégia, porque ele é o meu maior atacante. Ele começa baixo, mas ele vira um dos meus atacantes principais durante o jogo, e é muito importante que eu consiga manter o Scrooge em campo para poder fazer minha estratégia. Meu oponente colocou uma carta na mana, vamos ver o que ele vai desenvolver agora. Tá pagando 3, vai jogar o King Candy. Esse King Candy, quando ele é banido, você pode retornar um corredor da sua pilha de descartes para sua mão. Significa que agora, se ele bater com uma dessas Vanellope e ele perder uma dessas Vanellope, ele pode sacrificar o King Candy para recuperar uma Vanellope do descarte e rodar ela novamente para poder bater novamente no jogo. Vamos ver, ele está pensando ali, vamos ver o que ele vai desenvolver. Deu quest com uma Vanellope. Não, ele tentou bater com uma Vanellope. Eu tô lembrando meu oponente que não pode bater em personagem em pé. Tem tanto tempo que a gente não joga que as regras sumiram um pouquinho da cabeça dele. Leve em consideração que a gente só joga isso entre nós dois e a gente só joga quando a gente consegue se encontrar. Coloquei uma carta na mana. Vamos ver o que eu vou fazer. Tô fazendo meus cálculos ali para ver se dá certo, o que eu preciso fazer. Eu tenho muito costume em outros card games de jogar com deck de controle, porque eu consigo controlar de outras formas. Mas como no Disney Lorcana controle é um controle de tabuleiro especificamente, eu tenho um pouquinho de dificuldade porque eu não tô acostumado com combate. Dei quest com os dois, por quê? Porque eu vou jogar o pai da Pocahontas. O pai da Pocahontas é um bodyguard 5/5, significando que se o oponente quiser bater em um dos meus personagens primeiro, tem que passar por cima do pai da Pocahontas. E ele, o fato de ser um 5/5, ele pode levar qualquer coisa que está no tabuleiro do oponente. Por isso que eu dei o lore com o Hércules e com o Scrooge tão tranquilamente, porque ele não tinha nada ali que ele tinha que sacrificar pelo menos 2 bichos
para conseguir passar pelo pai da Pocahontas e começar a tentar levar meus outros bichos de boost. Então eu me senti bastante tranquilo naquela situação, mas logo logo vocês vão ver que o meu oponente tinha uma estratégia para esse tipo de coisa, e vai ser bem ruim de lidar contra essa estratégia, que vai acabar me fazendo perder 2 bichos e ele vai perder só um. É uma jogada muito forte desse deck do Dr. Ralph, é uma carta que tipo assim, rotacionou agora, mas ela com certeza poderia entrar em qualquer deck Rubi e Ambar, porque ela é uma staple muito boa para deck de combate. Ele colocou uma carta na mana, vocês vão ver o que ele vai desenvolver agora. Ele vai pagar 2, vai jogar Candy Drift. Candy Drift é uma carta de ação que o personagem alvo ganha mais 5 de força nesse turno, e no final do turno ele é banido, além de você dar um draw, significando que ele pode sacrificar qualquer personagem agora para levar o pai da Pocahontas e depois bater com outros personagens, os meus personagens que estão deitados de boost, para poder levar quase meu campo inteiro e limpar ele. Que assim como eu disse, com o meu deck de control, ele também quer controlar bastante o campo. Ele bateu primeiro com o King Candy, acho que foi uma misplay, ele deveria ter batido primeiro com outra pessoa, mas foi pro King Candy que ele deu o Candy Drift. Não sei qual foi a ideia dele de deixar só o King Candy embora, mas tudo bem, tem que respeitar a ideia do oponente. Vai bater 2 com a Vanellope no Hércules, que ele é um 0 por enquanto. Batei e levou meu Hércules, começando só com o Scrooge. Só ficar com o Scrooge foi bom, porque ele é parte da minha estratégia, mas levar o Hércules foi bem ruim pra mim, pra falar a verdade. O Hércules é um drop 1 muito bom pra mim no meu deck, e eu gosto muito de manter ele, principalmente que ele é um 3/3 com uma carta debaixo dele. Ele consegue ter bons status a um custo pequeno. Tô pagando 2, tô jogando a casa de contagem do Scrooge. Ela é uma locação que zera 1 de lore passivamente. E se eu posso pagar 2 de boost, colocar uma carta embaixo dela, ela ganha mais 1 de defesa e mais 1 de lore para cada carta embaixo dela. Paguei mais 1, ativei o boost do Scrooge de novo, dando mais 1 de poder e mais 1 de defesa pro Scrooge. Tô pagando 2 para jogar Delas Moon Lullaby. Eu dou menos 2 de força para um oponente durante o turno, até o final do turno dele, e compro uma carta. Então tô dando 2 para aquela Vanellope lá, deixando ela com 0 de força, e vou levar a Vanellope sem tomar dano com o Scrooge. Então tecnicamente o meu tabuleiro tá mais plus que o do oponente, porque eu tenho um bicho maior do que o dele, ele consegue resistir, eu tenho uma locação que não morre para o ataque da Vanellope, e ele só tem uma Vanellope que, se ele virar ela, eu provavelmente vou levar essa Vanellope com o Scrooge. Vamos ver o que o meu oponente vai desenvolver para esse turno, para ele tentar lidar com essa situação que eu acabei de colocar. Descer a casa de contagem do Scrooge é muito ruim para ele, porque todo turno eu vou ganhar 1 de lore passivamente, e aos poucos eu vou chegando na quantidade de lore que eu preciso. E quando eu começar a dar boost nessa casa de contagem do Scrooge, vai ficar mais complicado ainda de tirar, porque aumenta a vida e aumenta o lore que eu ganho. Pagou 4, jogou a Minnie Mouse Guardiã Brava, é valente, quer dizer. Ela é uma bodyguard 08, só que ela tem um detalhe. Para cada dano que ela tem, ela ganha 1 de força. Então se ela tiver no máximo 7 de dano, ela vira um 7/8. Ela fica muito forte. Essa carta vocês vão ver que ela vai me atrapalhar demais, porque a ideia de jogar essa carta é não só proteger os personagens, como criar um bodyguard poderoso para bater. E o detalhe é que se eu quiser tirar essa mini, eu tenho que tirar ela em uma porrada só. E meu Scrooge por enquanto só é um 6/6. Efeito ali, tô ganhando meu lore passivo da casa de contagem do Scrooge. Eu tenho que pensar agora em como eliminar essa Minnie Mouse, porque quanto mais tempo ele manter ela lá, mais ele desenvolve o board e mais difícil fica de eliminar ela no jogo. Tecnicamente ele fica ganhando 1 de lore passivamente, virando ela para dar quest e protegendo seus personagens. Vou pagar 2, vou colocar uma carta embaixo da contagem na casa de contagem do Scrooge. Agora ela ganha mais 1 de força e mais 1 de lore passivamente. Pagar mais 1, colocar outra carta embaixo do Scrooge. Se eu não me engano agora, ele é um 7/7. Ainda não leva Minnie Mouse com ataque. Vou pagar 2, vou jogar o Liquidator. Liquidator tem Reckless, ele tem que bater todo turno se possível. Ele não gera lore e ele é um 4/2 com custo 2. Ele é muito bom nos status. Vou gerar 1 de lore com o Scrooge. E tô passando o turno pro oponente. Passei o turno pro oponente. Realmente eu não consegui me livrar dessa Minnie agora, então tecnicamente eu vou ter que tentar me livrar dela no próximo turno. Eu acredito que eu devo ter um plano para fazer isso, porque deixar essa Minnie Mouse aí é muito perigoso.
Se eu bater nela, ela sobreviver, ela vira um atacante muito forte. E se eu não bater nela, eu não consigo bater no resto do campo do oponente. Ele desenvolve muito mais o campo do que eu. E nesse deck do Rubi Ambar do Detona Ralph, ele consegue zerar lore mais facilmente do que eu, porque ele tem cartas também que zeram bastante lore. O deck do Detona Ralph é um deck muito versátil, eu gostei muito dessa lista que meu oponente montou. Eu inclusive procurei montar essa lista depois que a gente jogou, mas tem muita carta aí antiga que eu não consigo achar um valor legal para poder pegar, principalmente que o deck rotacionou. Tá pagando 4 para jogar o King Candy. Esse King Candy é uma carta muito importante na estratégia do oponente, porque sempre que outro corredor é banido, o King Candy força o oponente a banir outro personagem dele. Ou seja, ele pode sacrificar um personagem para fazer com que eu sacrifique outro personagem meu. Se ele levar o meu personagem no combate e eu levar o dele, eu ainda sacrifico mais um. Se ele bater e eu levar pelo menos o personagem dele, eu ainda tenho que sacrificar um personagem. Então esse King Candy limpa o campo muito fácil. E com a Minnie Mouse protegendo ele, fica complicado demais de bater e deixar em aberto personagens poderosos para bater, sem perder eles pelo efeito do King Candy. Esse King Candy é uma carta muito legal, velho. De verdade, essa estratégia aí eu acho muito divertida dentro do deck do Detona Ralph. Bom, agora eu tenho um 4-2 e um 6-6. Tecnicamente eu consigo levar essa Minnie Mouse, eu só tenho que ver se vai ser interessante pra mim. Lembrando que se eu quiser levar a Vanellope, eu ainda vou ter que sacrificar um personagem pelo efeito do King Candy. Então eu tô colocando um Bambi ali, o Bambi vai servir só de sacrifício. Vou pagar um, vou dar o boost no Scrooge, ele agora chegou a 7-7 ou 8-8, alguma coisa assim. Vou pagar mais um, vou jogar Inner Strength. Eu vou comprar uma carta e o personagem alvo ganha mais um de força. Vou dar pro Scrooge, então ele tá chegando a 8 de força. E com uma porrada só eu consigo levar a Minnie de uma vez só. E eliminar essa Minnie de uma vez só, vocês viram que eu levei quase praticamente 3 turnos. E me custou bastante recurso, como carta também. É complicado. E como o Liquidator tem que bater todo turno, se tiver apto, eu vou ter que bater com o Liquidator na Vanellope. Eles dois vão morrer, o Liquidator e a Vanellope, e pelo efeito do King Candy eu ainda vou perder o Bambi que eu coloquei só pro sacrifício. Porque eu não queria perder aquele Scrooge que tá 8-8, não, 7-7, porque ele tecnicamente limpa qualquer coisa que o oponente colocar em campo agora. Levando ali os dois, né? 4 contra 2 e 2 contra 2 praticamente. E aí pelo efeito King Candy eu tenho que sacrificar um personagem. E eu vou sacrificar o Bambi, que foi só pra isso que eu joguei ele. O Bambi é uma carta legal, porque eu pago 2, dou boost e coloco uma carta embaixo dele. Sempre que o Bambi ficar exaurido, eu olho cartas do topo do meu deck igual ao número de cartas embaixo dele. Eu revelo todos os personagens e coloco na minha mão. Como eu não tive a oportunidade de desenvolver o Bambi nessa partida, vocês não vão ver essa jogada acontecer. Mas o Bambi é sim um personagem bem interessante para esse deck de Rubi Ambar Control. Meu oponente já está chegando ali, se eu não me engano, a 7 de mana. Ele já consegue jogar uma carta perigosíssima para mim, que é o Detona Ralph, que é um corredor com 7 de força e 5 de resistência. Que ele volta um personagem corredor do... Eu acho que inclusive ele vai fazer isso agora. Vai pagar 7, vai jogar o... Vamos ver se eu só para ter certeza que é esse mesmo. Jogou o Detona Ralph, quando ele entra, você retorna um corredor para sua mão, e se você fizer isso, você ganha 1 de lore. Fora que ele é um 7-5, zera 2 de lore, e sempre que ele dá quest, ele também faz esse mesmo efeito, retornar um corredor e ganhar 1 de lore. Então, tecnicamente, o Ralph recicla seu lixo, enquanto te dá 3 de lore de uma vez só. Fora que ele é um atacante extremamente poderoso, por ser um 7-5, e ele ainda tem um King Candy, que tecnicamente se eu levar esse Ralph, vou ter que levar outro bicho meu. Então o campo dele tá bem desenvolvido e tá bem protegido por causa do King Candy. Eu não sei se meu oponente agora vai cometer o erro, porque tem tempo que ele não joga com esse deck, de virar o King Candy para dar quest. Mas se ele levar esse King Candy, se ele dar quest com esse King Candy aí, eu vou levá-lo, porque a estratégia do King Candy é muito poderosa. Eu geralmente tento não dar dica pro meu oponente durante o jogo pra gente aprender junto aprender um com o erro um do outro. Deu quest com King Candy, esse King Candy já está fadado a morrer no próximo turno e passou o turno pra mim. Eu tenho 2 cartas na mão, um personagem em campo e a minha locação que me gera 2 de lore todo turno por enquanto. E é com esses 2 de lore que eu vou ganhando aos poucos, enquanto ele não se livrar dessa locação. Tô pagando 1, 2,
Tô jogando outro Scrooge, Fantasma de Ebenezer, vou pagar mais um. Dar o boost naquele Scrooge pra ele ganhar mais um de força e mais um de defesa. Eu vou pagar. Vamos ver se eu vou pagar mais um. Vou dar o boost no outro Scrooge. Agora ele é um 8/8 de força e de resistência. Extremamente poderoso. Vamos ver se eu vou dar o boost na casa de contagem. Paguei 2. Vou jogar o Negaduck. Negaduck é um custo 2, 4/2. Eu coloquei só para desenvolver. Vou levar o King Candy. Como o King Candy não é afetado pelo próprio efeito, tecnicamente eu não tenho que banir nada. Tudo bem que no próximo turno, se ele quiser com o Detona Ralph, ele pode levar minha casa de contagem ou meu próprio Scrooge, mas vamos ver o que ele vai fazer. Eu acredito que a melhor jogada seja dar quest com esse Ralph, pegar de volta o King Candy, jogar o King Candy e manter o campus seguro e controlado contra mim. Fora que se eu quiser levar esse Ralph, eu tenho que sacrificar qualquer um dos meus personagens para isso. E mesmo que se eu bater com o Negaduck, eu ainda não levo esse Ralph, eu tenho que bater com um dos Scroogers para poder fazer valer a pena. E eu ainda tenho que dar boost com outro Scrooge que eu acabei de colocar em campo para conseguir levar o Ralph. O único Scrooge que leva o Ralph por enquanto é o meu 8/8. Para vocês verem que deck de controle joga muito devagar. 16 minutos de partida, eu tô com 8 de lore, meu oponente está com 6 de lore. E a gente está desenvolvendo o lore muito devagar, mas você vê que tem batendo bastante combate, bastante personagem sendo banido. Eu só tô com essa quantidade de lore absurda por causa da casa de contagem. Se não fosse a casa de contagem, eu não tinha como ganhar esse lore. Ia demorar muito mais a partida para acontecer e finalizar. Vamos ver quanto meu oponente está pagando. Vamos ver se ele vai fazer a jogada que eu falei. Para mim é a melhor jogada, mas tudo bem. Ele tá ali perguntando o defeito do Ralph, se eu não me engano. Porque como eu já disse, tem tempo que a gente não joga. Vamos lá. Pagou 6, jogou a Calron. A Calron, sempre que ela dá challenge, ela pode retornar um corredor da pilha de descartes para sua mão. Ele deu quest com o Ralph, ele vai ganhar 2 de lore, vai ativar o efeito do Ralph de voltar um corredor de custo 6 ou menos da pilha de descartes para a mão e ganhar 1 de lore por causa disso. Eu acho que ele só fez a sequência errada. O certo seria fazer lore com o Ralph, pegar o King Candy, voltar o King Candy, e ele voltou o King Candy para a mão. Ele só jogou errado. Como a gente já comentou, a gente tem tempo que a gente não joga Lorcana, deve ter umas 2 ou 3 semanas que a gente não senta para jogar junto. Então, tecnicamente, como a gente não faz isso todos os dias, ele pelo menos não faz, mexe com carta, vê vídeo todos os dias como eu, ele não tem tanto o intuito de jogar pensativo assim como eu, nessas jogadas corretas e tal. Mas vocês vão ver que ao longo das gameplays ele vai melhorando. A gente gravou mais de uma gameplay contra esses decks aqui. E a segunda partida foi bem interessante, vocês podem esperar para ver. Se vocês curtirem esse vídeo, vocês vão curtir muito a segunda partida. E com certeza vai ter um round 3 e 4 pra gente aprender a jogar melhor com esses decks. Porque como eu tô desenvolvendo essa série com vocês de melhorar esse deck, pegando bem do budget e melhorando até ele ficar extremamente caro e poderoso, vocês vão ver bastante gameplay desse deck até para eu aprender a jogar com cada melhoria e maximizar mais o máximo desse deck. Fora que esse é um deck que eu gosto muito de jogar contra. Dei o boost ali do Scrooge para ele virar um 5/5, porque a minha ideia agora é levar aquele Ralph. Dei um boost no meu Scrooge e na minha casa de contagem, um virando 9/9 e a casa agora começando a miserar 3 de lore passivamente por turno. Eu tô pensando em qual Scrooge que eu vou bater primeiro. Eu poderia bater com 9/9 e deixar levar e perder esse monte de carta? Poderia, para salvar um de 5/5 que tá limpo de dano ainda. Só que eu vou preferir sacrificar o de 5/5 porque o de 9/9 pode ser importante para segurar outras porradas importantes que eu tenho que fazer durante o jogo. Aí eu tô batendo no 5/5, no 7/5 do Halve, tecnicamente os dois morrem, e eu perco todas as cartas que estão embaixo do Scrooge. Vou dar quest com o Negaduck, porque não tem nada para fazer, e vou dar quest com o Scrooge, porque tecnicamente aquele Scrooge, a Calron não leva ele, então por enquanto ele tá seguro. Paguei 2, vou jogar outro Negaduck só para ter segurança de ter outro Brice em campo quando ele deixar aquele King Candy. E é isso, por enquanto tá tranquilo. Eu comecei a controlar bastante o tabuleiro. Deixa aquele King Candy morrer, eu tenho mais segurança de baixar a personagem e bater em corredor do meu oponente. Já tô com 12 de lore, eu já consegui desenvolver 3 lore a mais que meu oponente, então tecnicamente na corridinha eu tô na frente. No próximo turno, a minha casa de contagem vai me dar mais 3 lore, fazendo eu ir a 15.
Então tecnicamente vai faltar 5 de lore. Eu acredito que essa Calhoun vai levar um personagem meu agora. Meu oponente está pagando 3 para jogar o Glória Bear. Quando ele entra, eu perco um de lore e meu oponente ganha um de lore. Tecnicamente, meu oponente já deu uma controladinha boa ali e já voltou a praticamente ficar acirrado na questão de lore. Então, pra vocês verem que o deck do Detona Ralph, mesmo batendo muito, consegue gerar lore, consegue dar controle de campo por efeito e ainda consegue controlar bastante o lore. Se eu não me engano, esse deck roda 4 Lloyd Orangeberry, pagou 4, vai jogar o King Candy. Aquele King Candy voltou, e lembrando o efeito dele, sempre que um corredor é banido, eu sou obrigado a banir um personagem meu. Ele vai bater no Negaduck, o Negaduck vai morrer, a Calhoun não vai morrer, e pelo efeito da Calhoun, ele pode voltar um corredor de qualquer custo para a mão dele. Ou seja, ele vai ciclar novamente esse corredor. Eu acho que eu teria feito o contrário. Eu teria batido com a Calhoun no... Ah, ele não leva, né? Ele não leva o Scrooge. Eu ia falar pra bater com ela no Scrooge, levar o Scrooge, ela morrer e ainda me fazer perder outro personagem. Mas realmente, o Scrooge não morre. Acho que foi a melhor jogada que meu oponente podia fazer. E ele voltou o Ralph pra mão. Já que ele pode voltar corredor de qualquer custo pra mão. Foi a melhor jogada que ele podia ter feito, sim. Fora que agora ele tá com um campo de 3 personagens. Eu tô com 2 personagens em campo. E aí eu preciso agora de, tecnicamente, um milagre para conseguir lidar com a Calhoun sem perder muito recurso. Se eu bater com ela, bater com o Negaduck nela e levar ela, o King Candy leva outro personagem meu que tecnicamente vai ter que ser o Scrooge. Então ele vai limpar meu campo. Comprei minha carta, eu tenho uma carta na mão e tenho um sonho de fazer essas jogadas darem certo. Ganhei 3 de lore ali da casa de contagem do Scrooge. Tô indo a 14. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou pagar 2, vou dar outro boost na casa. Agora ela me gera 4 de lore por turno. Vou dar quest com o Negaduck. Vou dar quest com o Scrooge, porque tecnicamente eu coloco meu oponente em xeque. Ele tem que levar a casa de contagem do Scrooge, senão eu ganho. Só que a casa de contagem do Scrooge está com, se eu não me engano, 8 de resistência. Então ele vai ter que gastar algumas pessoinhas ali para poder bater. E mesmo que ele não leve, eu ainda vou ter que ficar com o personagem em campo para poder levar. Tô só tirando meu gato da mesa, que senão ele ia pular em cima do tabuleiro. E aí eu passei pro meu oponente. Tecnicamente a carta que tinha na minha mão não deveria ser uma boa carta para jogar agora. Ou eu fiquei sem mana o suficiente para jogar ela. A melhor jogada pro meu oponente aqui é levar a casa de contagem do Scrooge. Porque se ele não levar ela, ele vai provavelmente perder na volta. Vamos ver o que ele vai desenvolver, tá contando as manas ali. Ele provavelmente vai querer jogar o Ralph. Mas eu tecnicamente, primeiramente, bateria com a Calhoun no Negaduck. Levando o Negaduck, levando o Scrooge. E depois jogaria o Ralph para recuperar a Calhoun. Tá pagando 7, vai jogar o Ralph. Ralph vai entrar, vai pegar um corredor da pilha de descartes para a mão do meu oponente. E vai ganhar um de lore por causa disso. Vamos ver o que ele vai pegar da pilha de descarte. Tecnicamente acho que ele só tem Vanellope ali e um Rei Doce, custo 3. Ele não deve ter nada muito importante não, por isso que eu teria batido com a Calhoun primeiro. Aí tá pegando uma Vanellope de Vanilla. Ele provavelmente vai querer jogar essa Vanellope nesse turno. Que sobrou um de mana ali pra ele, né? Vamos ver. Tecnicamente a melhor jogada dele já foi embora. E ele tá com quase nenhuma mana para desenvolver melhor o jogo. Eu tô ali lendo Ralph, porque como eu não conheço o deck dele totalmente, eu tenho que aprender o que as coisas podem fazer para ver o perigo. Vai pagar 1, vai descer a Vanellope 2 Vanilla de novo. Começar a desenvolver melhor o board dele tá bem melhor do que o meu, para falar a verdade, mas a situação em questão de campo para mim tá mais favorável para ganhar do que a questão para ele. Ele tá perguntando ele quanto que tá o Scrooge. Ele vai bater no Scrooge, aí o Scrooge vai morrer, a Calhoun vai morrer e pelo efeito do King Candy eu vou perder aquele Negaduck. Uma das melhores jogadas que tinha para ele poder fazer.
Calhoun morreu, vai levar o Negaduck pelo efeito do King Candy, vai limpar meu campo. Mas agora ele entrou um problema muito grande. Ele não tem força suficiente para bater agora para levar minha casa de contagens do Scrooge. Então, tecnicamente, na virada eu tô ganhando. A não ser que ele faça um Candy Drift, ele não consegue levar aquela casa de contagem. Aí eu tô sacrificando ali o Negaduck pelo efeito King Candy. Meu oponente está pensando em dar quest com Gloyd. Ele colocou um pouco em xeque ali. Ele esqueceu da casa de contagem do Scrooge. E vai ser bem ruim pra ele essa situação aí, pra falar a verdade. Bom, ele vai dar quest com Gloyd, quest com King Candy, ganhar 3 de lore. E ele tá passando o turno pra mim. Eu vou comprar, vou ganhar 4 de lore com a casa de contagem do Scrooge. E na 20 e ganhando essa partida por uma misplay do meu oponente de não levar a casa do Scrooge quando deveria levar. Vitória do RY Bust control no primeiro jogo. Vai ter a revanche, fiquem aí. Se gostaram do vídeo, deixe o like, comentário, se inscreva e compartilhe para ajudar o desenvolvimento do canal. Muito obrigado.